Irmãos, esse é o pastor Marcos, lá de Belém. Benevides, né? Benevides, a cidade. A 30 quilômetros. A gente tem uma história assim meio antiga, porque depois eu estava lembrando, eu fiz CTL com você, lembra? A sala de evangelismo. 92 ou 93. Aí em 94 a gente foi para o seminário, ele foi da minha turma. Se ele falar de um tal de barba de bode, não sou eu. Vocês conhecem algum barba de bode aqui? Não, né? Não sou eu. Ele lembra da história, não sei se ele vai contar, acho que não, né? Irmãos, a gente foi assaltado no mesmo ônibus, lá indo, voltando de Belém para cá. Aí essa história ele divulga por onde ele anda. Aqui, será que você vai ter coragem ou não? Não, né? Mas eu vou passar aqui a palavra para ele. É um amigo, um grande homem de Deus, e vai estar aqui trazendo a palavra para a gente. Boa noite, igreja. Graça e paz, que a graça de Jesus esteja fortalecendo sua vida. E eu estou muito feliz de estar aqui em Jacareí e rever o pastor Sandro. Só 28 anos que eu não o via. Então, desde que nós nos formamos lá em 98, nunca mais tinha visto pessoalmente. E é um grande colega de turma, e é bom rever também Rafael e Cris, ex-alunos, trabalhou com a gente, casal muito legal. E essa história do pastor Sandro aí, que ele comentou aí, é uma história longa, eu ia ficar muito longo o meu tempo aqui. Porque nós fizemos um estágio juntos no Amazonas, em janeiro de 96. Foi uma aventura que marcou as nossas vidas. Fomos de caminhonete daqui até Belém do Pará, que era uma caminhonete de um missionário. E chegando em Belém, pegamos um navio mais uns 3, 4 dias. Fizemos nosso estágio entre os ribeirinhos. Quanta coisa aconteceu naquele estágio. Voltamos mais 3, 4 dias de navio para Belém, de Amazonas, de volta para o Pará, Belém. Chegando em Belém, pegamos o ônibus, mais uns 2 dias de ônibus de volta para São Paulo. Cansadíssimos. Mas como é bom ser jovem, né? E na volta, cansados, nosso ônibus foi sequestrado. Na estrada. No sul do Pará. Isso eu me lembro bem, porque nós dois estávamos sentados nos últimos 2 bancos do ônibus, no pior lugar, que é do lado do banheiro. Naquela época o ônibus não tinha ar-condicionado. 45, 48 horas de ônibus sem lavar o banheiro. E ali nós dois do lado do ônibus, felizes da vida, voltando, e de repente o nosso ônibus é interceptado por uma caminhonete, com homens armados, desviam o nosso ônibus, sai da estrada, entra num ramal, numa estrada de terra, no meio do mato, no sul do Pará, uma escuridão danada, e ficamos ali mais de 1 hora. Todo mundo foi assaltado por esses bandidos. Um por um, tudo que tinha valor. E nós dois, seminaristas, com pouco dinheiro, voltando, cansados. E aí eu me lembro bem que a gente foi o último, porque estava no final do ônibus. Eles vieram poltrona por poltrona, roubando todo mundo. Da aliança, dá dinheiro, não tinha celular naquela época. Qualquer coisa de valor. Abria bolsas de todo mundo. Quando chegou em nós dois, já estavam cansados já os bandidos. Aí o Sandro estava usando uma barba que não podia na época do seminário, mas no estágio ele usou. Aí ele falou: seu barba de bode, passa o dinheiro aí. Eu quase ri. Aí quando ele abriu a carteira de seminarista, não tinha quase nada, o bandido falou: só isso? Aí ele falou: meu amigo, aqui tem mais. Olha que amigo, hein? Só que quando eu abri minha carteira, tinha menos ainda. Porque eu tinha escondido dinheiro. O pouquinho que eu tinha escondido do lado do banco, assim, porque ficar a viagem inteira sem comer ia ser duro. E eu orando para ele não achar o dinheiro, porque se ele achasse, eu teria que reagir contra 5 bandidos. Era melhor que ele não achasse.
Foi um estágio muito marcante, foi assim que eu conheci o Pará, os ribeirinhos, e agora eu estou lá no norte. Eu sou de Botucatu, aqui do interior de São Paulo também, e eu estou lá, Deus me conduziu para lá, e eu estou lá fazendo 28 anos trabalhando no IMPV. Como o Rafael mostrou, é um seminário mais de 30 anos, e é muito bom ver muitos ex-alunos que são pastores, missionários nos ribeirinhos, sertanejos, índios, ex-alunos na África, ex-alunos na Ásia, na Europa, na América, ex-alunos espalhando o evangelho por todo o mundo. E que bom que essa igreja tem seminarista lá. A Júlia, que já conheci o ano passado, uma menina preciosa, lamento que ela esteja voltando. E o Lucas eu não conheço porque eu estou fora esse semestre. Em julho estou voltando para o Pará. Antes de orarmos e entrarmos na pregação, por favor, tem um vídeo, né, da nossa missão Seara, que trabalha com ribeirinhos, por favor. Muito bem, o Palavra da Vida Norte, ele se divide no Pará e no Amazonas. No Pará está o Instituto Missionário Palavra da Vida, onde eu moro. E a Missão Seara está no Amazonas. A Palavra da Vida está em mais de 80 países. Mas a Palavra da Vida lá no norte tem essa característica diferente de todos os outros. Porque a Palavra da Vida tem uma missão que planta igreja, que é a Missão Seara, entre os ribeirinhos. Então, é uma missão que tem crescido muito, graças a Deus. Tem outras missões que trabalham no Amazonas, que é enorme, né? Mas a Missão Seara já tem mais de 40 missionários. Ela é uma missão nova, começou em 2004. E é muito maravilhoso ver o ministério crescendo e muitos ribeirinhos conhecendo a Cristo. Todo ano eu tenho ido para lá. Sexta-feira agora estou indo lá, porque tem o seminário flutuante, que é de treinamento de ribeirinhos. Então, sexta-feira eu estou indo para Manaus. Depois de Manaus, mais 4 horas de ônibus, depois umas 10 horas de barco, para chegar onde acontece o treinamento. Então, temos vários barcos, ministério que tem sido desafiador. Ore pelos ribeirinhos da nossa Amazônia, né? Tem a Missão MEAP, que também está lá, outras igrejas. Então, o ministério ali é desafiador, porque a Amazônia é muito grande, milhares de rios, centenas de rios e milhares de comunidades ribeirinhas. Então, nosso ministério lá também faz parte da PV Norte. Vamos orar, estudar um pouco da Palavra de Deus. Ore comigo. Nosso Deus, muito obrigado por eu estar aqui. Fico feliz de estar aqui, fico feliz de voltar a essa cidade depois de tantos anos. Fico feliz de rever amigos antigos, irmãos queridos. Fico feliz de ver gente aqui que te ama, que te adora. Derrama a tua graça, são muitos desafios no nosso Brasil, e que o povo ribeirinho possa conhecer Jesus mais e mais. Não só a Missão Seara, como tantas outras que trabalham pela Amazônia, que o Senhor abençoe cada missionário, cada agência e levante muitos outros. Pedimos graça para este momento da tua palavra que vamos estudar. Pedimos que o Senhor nos ilumine para compreendermos, que o Senhor nos ajude a crer e nos ajude a obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Algum tempo atrás, uma aluna nossa do IMPV, hoje já é ex-aluna, ela pediu oração por uma situação muito dramática que estava acontecendo com a família dela. Infelizmente, um primo dela, jovem, 20 e poucos anos, sofreu um acidente de carro e veio a falecer. Toda morte é terrível, mas a morte de um jovem sempre é pesada. E com o passar dos dias, não tenho uma precisão quantos dias, mas sentindo a dor da morte desse jovem, o seu irmão, que na verdade era um primo, mas era irmão de criação, porque
esse jovem foi criado junto com a tia e o tio, então ele era mais do que primo, irmão de criação. Sentindo tanto a dor do seu irmão de criação, seu melhor amigo, que ele não suportou a dor de perder o seu irmão, ele cometeu o suicídio. Então, essa aluna, lá no norte, no IMPV, pedindo oração, porque não era só agora a morte de um primo, mas de dois. Passado algumas semanas, a mãe desses dois que faleceram, o filho biológico e o filho de criação, ela não conseguiu lidar com essa dor tão dura, tão pesada, de enterrar dois filhos, que ela muito rapidamente se afundou num desânimo, numa depressão, e ela tirou a própria vida. Então, uma situação muito dramática, muito pesada. Agora, uma morte gerou mais duas. Lidar com a morte sempre é muito difícil. Ela não é natural. Ela entrou na criação por causa do pecado, da desobediência. A morte é comum. Todo dia tem milhares de pessoas morrendo. É comum, mas ela é inaceitável. A morte é comum, mas ela não era para ser normal. A morte é difícil lidar com ela porque ela arrebenta os relacionamentos. Pai e filho, como essa história, irmãos. Daqui 2 semanas, meu irmão mais velho vai completar 1 ano que ele perdeu uma filha de 34 anos. É muito duro, muito difícil. Lidar com a morte é pesado. E tem gente que não suporta e acaba tirando a própria vida. 2 semanas atrás, aqui em Brasília, teve uma repercussão, um caso de um pai que estava no trânsito e ele viu um acidente cheio de gente e ele também parou para ver o que estava acontecendo e quando ele chegou lá, uma moto bateu com um carro e tinha uma jovem falecida. Quando ele chega perto, a jovem era a filha dele. Um policial aposentado. Dias depois, esse pai tira a própria vida. Nunca será fácil lidar com morte. Você já perdeu alguém querido, sabe disso. Mas em todas essas coisas, a Bíblia também nos ensina a lidar com ela. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo escreve 2 cartas para esta igreja, e uma igreja que ele fundou, você pode ver isso em Atos 17, lá mostra os detalhes, como o evangelho chegou na cidade de Tessalônica, Atos capítulo 17. E o apóstolo Paulo, então, um tempo mais tarde, ele escreve 2 cartas para orientar a igreja. As cartas tinham esse propósito, responder algumas perguntas das igrejas, e também para corrigir as igrejas de alguma doutrina, falsa doutrina, advertências, e também gerar consolo e esperança. E aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo entra num assunto importante para todos nós, para aquela igreja e para todos nós. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a princípio, o versículo 13, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Ao ler isso, a gente levanta perguntas. O que estava acontecendo para que o apóstolo Paulo
fale sobre o assunto de esperança. E um assunto de morte também. Porque a carta foi escrita originalmente para essas igrejas, não para nós. Então, nós estamos lendo uma carta que não foi direcionada para nós. Então, o que estava acontecendo? Então, a gente pode deduzir, com base no que Paulo está dizendo. Paulo está exortando. Uma exortação ajudando os irmãos a lidarem com a perda de entes queridos. Mas a lidar com a perda de entes queridos com fé. Com fé. Com crença na promessa do Evangelho. Para não cair em desespero, como a história real que eu contei há pouco. Então, voltando para o texto, olha o que Paulo diz. Irmãos, não queremos que vocês, aí da igreja de Tessalônica, sejam ignorantes. Parece ser uma palavra dura, mas o que é ignorância? Ignorância é falta de conhecimento. Neste caso, falta de conhecimento teológico. Falta de conhecimento do Evangelho. Quando nos falta o Evangelho, quando não temos o conhecimento bíblico teológico, a nossa fé falha. O conteúdo da fé é a verdade bíblica. Até podemos dizer que um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé, é um homem e uma mulher cheio da palavra de Deus. Que não apenas conhece, mas crê e vive a verdade bíblica. Então, Paulo diz, não queremos que vocês sejam ignorantes, mas que tenham conhecimento do Evangelho. E ele diz especificamente ignorante quanto ao quê? Quanto aos que dormem. Um cuidado aqui, não só nesse texto, em outros também. Quando o apóstolo Paulo vai falar da morte do crente, é um eufemismo. Ele usa a expressão dormir em Cristo. Quem é que dorme em Cristo? É a pessoa que morreu crendo em Cristo como seu Salvador. Ele não usa, algumas vezes, a palavra morte para o crente. Até porque morte é separação. E o crente está unido a Cristo. Então ele usa dormir em Cristo. Então Paulo está falando de morte. Irmãos nesta igreja perderam. Alguém aqui está viúvo, viúva. Alguém está triste porque enterrou um pai, enterrou um filho. É duro. Mas como lidar com isso? E aí diz o apóstolo Paulo, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Observe que o apóstolo Paulo, então, orientando esses irmãos, não que seja proibido se entristecer quando alguém que amamos morre. Não é isso. Até Jesus chorou num funeral. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Era seu amigo. Mas o que o apóstolo Paulo está orientando é uma tristeza de um crente que é semelhante à tristeza de quem não tem esperança. Quem não tem esperança em Cristo, diante da morte, se afunda em depressão. Diante da morte, acaba dizendo o quê? Olha, perdi o meu filho, minha vida acabou. Você já deve ter visto isso. Minha vida acabou. Ou ainda um suicídio. O apóstolo Paulo está dizendo, nós também sofremos quando nossos entes queridos morrem, mas não nos entristecemos como os incrédulos. Isso não. Faz diferença ter Cristo como Senhor e Salvador nesta vida. Faz ou não faz diferença? Amém. Faz.
Então, nos parece que dentro da igreja, e isso pode acontecer em qualquer igreja, alguns irmãos estavam tão abatidos, tão desanimados, quem sabe até em casos depressivos, que o apóstolo Paulo precisou escrever sobre isso. Ele está pastoreando por meio de uma carta. Informação chegou a ele. Na igreja de Tessalônica, alguns irmãos estão muito abatidos. Por quê? Porque perderam entes queridos. E junto com isso, levantou-se pergunta: o que acontece com os crentes que morrem? Para onde eles vão? Onde eles estão? As religiões dão muitas respostas. A gente percebe na carta de Tessalônica que realmente aguardavam a volta de Jesus. Isso é bom, estamos aguardando a volta de Jesus. Jesus não voltou, crentes morreram. O que acontece? Então veja que na sequência do texto, o apóstolo Paulo então começa a orientar de maneira teológica e até escatológica, que é a doutrina das últimas coisas, das coisas que ainda vão acontecer, promessas do Evangelho, para fortalecer esses irmãos. Então Paulo começa a dar uma cronologia do que irá acontecer. Veja comigo, versículo 14, então Paulo começa os seus argumentos. Olha, nós os crentes, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com Ele, aqueles que nele dormiram. Olha que interessante, irmãos. Essa é uma verdade importantíssima da nossa fé. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo ressuscitou. E Cristo voltará. Nós anunciamos isso ao mundo, no evangelismo, na obra missionária. Cristo morreu pelos nossos pecados. Só que Ele venceu a morte nesse mês de Páscoa, falamos muito disso. E Ele voltará. Mas veja mais detalhes. Paulo diz assim: se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, nós também vamos crer em outros desdobramentos. Cremos que Deus, o Pai, trará por meio de Jesus, o Filho, Ele trará com Jesus, está vendo? Com Ele. Trará aqueles que em Jesus dormiram. Então, se alguém levanta o questionamento ou está muito abatido, quando dentro da igreja, é uma conversa entre crentes, se está muito triste, muito abatido, onde está o meu filho que morreu, minha mãe, meu pai? Crente em Jesus. Então Paulo lembra, se Jesus voltar hoje, e Ele pode voltar hoje, quem virá com Jesus? Todos os crentes que já morreram virá com Jesus. Todos. E se eles virão com Jesus, Jesus não vem sozinho. Se eles virão com Jesus, é porque eles estão com Jesus. Para onde vai quem morre confiando em Cristo? Há seitas que dizem que a alma fica dormindo, aguardando a ressurreição. Há aqueles que têm que ficar um período longo no purgatório. E outras religiões que nem creem em Jesus e creem em reencarnação. Ou os ateus que não acreditam em nada metafísico ou em eternidade. Se Cristo voltar hoje, os que morreram confiando em Cristo virão com Ele. Porque já estão com Ele.
Para onde vai um crente que morre hoje? Ele vai para a presença de Cristo. O apóstolo Paulo está orientando corações feridos, abatidos, ao ponto de Paulo dizer, a nossa tristeza não pode ser igual do incrédulo. Nós temos Cristo e nós temos esperança. Porque aquele que morre confiando em Cristo está com Cristo, em plena consciência, em plena vida. Essa semana, da igreja que eu sou membro lá no Pará, um amigo, diácono inclusive, perdeu sua mãe, já idosa, e inclusive ela estava aqui em São Paulo, veio visitar uma filha e faleceu aqui. Sua mãe já bem idosa, sempre lutando com saúde. E eu mandei uma mensagem de consolo e disse, agora a dona Berta está mais viva do que nós. A dona Berta sabe o que é vida de verdade. Porque ela está com Cristo. Ela está com Cristo. Este é o consolo de todos os seus filhos que ficaram. Então o apóstolo Paulo está lembrando da nossa esperança. E essa mesma esperança que anunciamos às nações no evangelismo, para enfrentar a morte quando temos Cristo. Tristes, sim. Desesperados, não. Veja a sequência, versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, veja a cronologia, nós, então Paulo se inclui, nós, eu, vocês da igreja, nós, os que tivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Então, quando Jesus voltar, aqueles que estiverem vivos, não morreram, o que vai acontecer? Certamente não precederemos os que dormem. Existe uma sequência. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo, os crentes, ressuscitarão primeiro. Porque o que vem em seguida, em segundo, depois nós, os que tivermos vivos na volta de Cristo, seremos arrebatados com eles, com Cristo e com aqueles que voltaram com Cristo e tiveram a ressurreição de seus corpos. Nós, os vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Se Cristo voltar hoje, antes desse culto acabar, e é possível, é isso que vai acontecer. O apóstolo Paulo, orientando a igreja e todos nós temos que lembrar das verdades, das promessas do Evangelho, diante da morte, diante da perda de quem amamos, se eles são crentes, é claro. Então Paulo começa a dizer a sequência de acontecimentos. O seu filho, crente que morreu, está com Cristo. Tempos atrás, eu estava lendo um livro, onde o autor contou uma experiência dele, que ele foi a um hospital para visitar alguém. E lá no hospital começou a conversar com a enfermeira. Mas era uma enfermeira que trabalhava numa ala de doentes terminais. Era uma enfermeira veterana. O que significa que ao longo de muitas décadas, essa enfermeira viu muita gente chorando. Porque ela viu muita morte. Nessa conversa com o escritor cristão, ela
ele se identifica como cristão e ela diz o seguinte para ele. Veja só. Eu percebi, na minha vida profissional de enfermeira, eu percebi uma diferença na forma em que as famílias com fé lidam com a morte. É diferente. Naturalmente, choram, sofrem, mas também se abraçam, oram e cantam hinos. Quem é que canta na morte? O cristão. O cristão canta no funeral. E ela diz, é diferente. Eu percebi que há menos pavor. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não se entristecer como aqueles que não têm esperança. 1 Timóteo 1,1, Paulo diz, Cristo é a nossa esperança. Os que não têm esperança é que não têm Cristo. Não têm a promessa do Evangelho. Não têm o perdão dos pecados e não têm a esperança da ressurreição. Se morrer sem Cristo, não estará com Cristo. E quando Cristo voltar, não volta com Cristo, porque está separado eternamente de Cristo. É o que pregamos no evangelismo. Você precisa de esperança em Cristo. Só que aqui Paulo está falando para crentes, que o crente às vezes se afunda em tristezas profundas, porque não está colocando seus olhos, seu coração nas promessas do Evangelho. Se você não encher e eu também não enchermos nossos corações constantemente com as promessas do Evangelho, o desânimo toma conta do seu coração. E até a depressão, e o crente também pode cometer suicídio. Assim, a verdade do Evangelho precisa constantemente alimentar a nossa fé, a nossa esperança. A necessidade de continuamente e diariamente lembrarmos das promessas do Evangelho. 1 Tessalonicenses 4, Romanos 8, 2 Coríntios 5, os últimos 2 capítulos de Apocalipse. E você não adianta apenas pedir oração, você precisa alimentar a sua fé com a verdade do Evangelho. Então Paulo está exortando a igreja, vocês precisam lembrar do Evangelho. Esse desânimo de vocês é um mau testemunho, porque quem se afunda nesse desânimo é quem não tem esperança, mas nós temos Cristo. Viva a sua fé. Então esse testemunho dessa enfermeira é maravilhoso. Ela viu com os seus olhos como muitos crentes lidam com a morte. Ela mesmo disse, há menos pavor quando as pessoas têm fé em Cristo. Num funeral, as pessoas costumam falar muito do passado de quem morreu. Mas o crente é diferente. O crente também pode falar do futuro de quem morreu. Porque há futuro. E ele é mais glorioso do que o passado. Porque o nosso passado é de pecado, de lágrimas. O futuro do crente é de ressurreição. É um futuro de vida plena. Aquela promessa de Jesus acontece quando morremos em Cristo. Vim para que tenham vida abundante. Não tem vida abundante aqui. Mas depois que o nosso último dia chega, o último dia é o primeiro da vida plena. É isso que Paulo está exortando a igreja.
Certa vez eu estava num culto e o pastor pregando, um colega, e ele compartilhou algo que me marcou e compartilho com vocês. Ele mesmo disse que foi a maior expressão de fé que ele viu na vida dele. Ele precisou fazer um funeral de um jovem que faleceu num acidente de carro na Fernão Dias. E muito duro, porque era jovem, 20 e poucos anos, e ainda era recém-casado. Mais dor ainda. Aquele funeral difícil para os pastores, e do funeral da igreja foram para o cemitério, para aquele momento mais pesado, que é o momento de enterrar o corpo. Esse momento é duro. É duro. Lembro do meu pai, lembro de um irmão e recentemente da minha sobrinha. É duro. A separação. Quando esse jovem lá no cemitério ia ser colocado na cova, o pai do jovem, em lágrimas, ele interrompe. Os funcionários já estavam descendo o caixão. Ele interrompe e fala: para. Os funcionários pararam. Abra a tampa. Todo mundo constrangido, porque já tinha tido o funeral, o velório. Mas é o pai. Abriram a tampa. O pai se aproximou do corpo do seu filho, e ele ficou olhando fixamente para o corpo do seu filho. Muito duro. E de repente ele olha para o céu. Até breve, meu filho. Até breve, meu filho. Logo nos encontraremos. Até breve. E deu permissão para enterrar. O que o pai disse? Logo nos encontraremos. Os crentes nunca dizem adeus, só até breve. É isso que Paulo está dizendo. O que aconteceu com aqueles nossos que morreram? Estão com Cristo. Se Cristo voltar, Cristo volta com eles, e nós, os vivos, encontraremos com eles e com Cristo. E aí diz o texto, né? E assim estaremos com o Senhor para sempre, e com toda a igreja redimida, para sempre. Como é que o pai lidou com a perda do seu filho? Até breve, logo nos encontraremos. É como diz o apóstolo Paulo: ficamos abatidos, a vida é dura, mas nós não ficamos desesperados. Isso é viver por fé. Isso é crer na promessa. É isso que nos sustém. Então, quando morre um jovem crente, é duro. A tendência é nós falarmos assim: olha, o jovem morreu, que pena, que duro. É verdade, tinha toda uma vida pela frente, poderia viajar, poderia estudar, poderia casar. Meu Deus do céu, o que nós estamos falando? Se ele morreu, está com Cristo, nada nessa terra se compara ao que ele tem em Cristo. Tudo que ele perdeu na terra é nada, porque ele está com Cristo. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. A dor é nossa que ficamos, mas quem morre em Cristo saiu em lucro, como diz o apóstolo Paulo. Para mim, o viver a Cristo e morrer é lucro. Nenhum crente perde nada quando morre. Porque tudo aqui é incomparavelmente inferior. Essa é a nossa esperança.
É isso que deve fortalecer as mães que enterram seus filhos. É isso que deve fortalecer o meu irmão João, que enterrou a sua filha Miriam há 1 ano atrás. E ele sabe disso. É isso que nós evangelizamos e falamos para as pessoas que não têm esperança. Que a morte é o grande terror. Cristo venceu o pavor da morte. Lá em Hebreus fala isso. Nos livrou do pavor da morte. Não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. E então o apóstolo Paulo fecha esses argumentos, exortando e motivando a igreja a viver por fé nas promessas, e o versículo 18 ele conclui: portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Observe esse texto, esse versículo. Diante da dor de uma morte, diante da dor de nos separarmos de quem amamos, como nós ajudamos essas pessoas? Em luto, em dor. Não é simplesmente chamando para almoçar em casa, pode ter seu valor, mas não é simplesmente vamos passear um pouco, vamos ao psicólogo, vamos tomar um remédio, vamos fazer uma terapia. Como é que você ajuda? Consolem uns aos outros com estas palavras que acabou de dizer o apóstolo Paulo. Console uns aos outros com o Evangelho. Console uns aos outros com as promessas que há em Cristo. É isso que nos dá toda a força para esta vida e para lidarmos com a morte. Console uns aos outros. A Bíblia também fala de aconselhar uns aos outros. Meus irmãos, nós precisamos mais do Evangelho e menos de psicologia humanista. Precisamos mais nos agarrarmos no Evangelho. A esperança que nenhum ser humano pode dar, nenhuma política, nenhuma tecnologia, nenhum governante, nenhuma religião, só Cristo pode dar. Console uns aos outros com estas palavras, com o Evangelho. É interessante que essa palavra, esse verbo consolar, é o verbo paráclitos. Paráclitos é consolador. O Espírito Santo é o nosso paráclitos. Ele é o nosso consolador. Jesus também é chamado de nosso paráclitos. Só que aqui Paulo diz que todo crente é um paráclitos. Com a ajuda do grande paráclitos, que é o Espírito Santo, com o conteúdo do Evangelho, nós somos consoladores uns dos outros diante da dor da morte. Se é incrédulo, com evangelismo. Mas é uma palavra aqui especificamente para crentes. Então seja um paráclitos, seja um consolador do seu próximo. Mas não console com as suas filosofias, não console com suas ideias, com o Evangelho. Porque o Evangelho é a nossa esperança. E a palavra esperança no Novo Testamento, ligado a Cristo, não confunda a palavra esperança com o conceito popular. O conceito popular de esperança é uma probabilidade. É um talvez. Tenho esperança que passarei no vestibular. Pode dar certo, pode dar errado. Não é assim no Evangelho. A esperança, ela aguarda um cumprimento. É uma certeza que irá se cumprir. Porque quem promete não é homem para mentir, é Cristo.
Então a esperança nossa não é um talvez, é a certeza que Cristo nos dá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É Ele que garante. E esse é o nosso consolo para lidarmos. E é essa esperança que devemos levar para tantas pessoas. Eu finalizo aqui lendo um trecho de uma carta. É só um trecho. De uma senhora, um tempo atrás, chamada Viviane. Eu acompanhei ela nas redes sociais, não a conheci pessoalmente, mas ela é uma irmã em Cristo. A senhora Viviane teve um momento muito duro na vida, porque sua filha Mariana, aos 28 anos, faleceu de câncer. Primeiro, pedindo oração, todo acompanhamento, aprove a Deus não curá-la. E ela então faleceu. Depois de uma batalha de muitos meses, muita gente orou. Passado um tempo, ela escreve nas redes sociais agradecendo milhares de oração. Como eu, que nem a conhecia pessoalmente. E no final ela diz assim: veja como uma mãe cristã lida com a morte de uma filha. Eu e minha família, estamos verdadeiramente felizes por nossa Mariana ter chegado em casa. Afinal, quando temos Cristo, ansiamos por este dia glorioso. Em nenhum momento lamentamos sua partida por ela. Olha o detalhe. Não lamentamos sua partida por ela. Qualquer coisa, por mais incrível e boa que seja, aqui, lá é superior. Não dá para lamentar, a Mari perdeu isso ou aquilo. Jamais. Tudo lá é sempre incomparavelmente melhor. Nós lamentamos a falta que ela faz para nós, mas não lamentamos por ela, porque ela está com Cristo. Cada dia que passa, ansiamos mais ir para o nosso lar. O grito da alma é: Maranata, vem, Senhor Jesus. Que testemunho. Que testemunho de confiança no Evangelho. É disso que Paulo está falando. Nossa tristeza não é como os outros que não têm esperança. Não é. Enche seu coração com o Evangelho, com a verdade das promessas. Evangelize tanta gente. Espero que esse testemunho dela nas redes sociais possa ter alcançado muitos corações incrédulos, inclusive. Que fé, como aquela enfermeira. Eu não sei hoje, não conheço sua vida. Talvez alguém em desânimo, beirando a depressão. A pergunta é: o seu coração está cheio do Evangelho? Você tem alimentado a sua fé com as promessas do Evangelho? Você tem meditado na verdade das promessas de Cristo? Faça isso. Quando Deus usar você para consolar alguém, não venha com sua filosofia. Venha até essa pessoa com o Evangelho. Console uns aos outros com essas palavras. E assim, irmãos,
Quando o coração está cheio do Evangelho, quando ansiamos pela eternidade, não temos medo de perder nada na terra. Porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos por Tua palavra que nos orienta, nos corrige e nos enche de esperança. Hoje foi dia de ceia. Hoje foi dia de lembrar da Tua morte, sacrifício por nós. Mas também foi dia de lembrar que o Senhor voltará e nós iremos ceiar na Tua presença. Maranata, vem Senhor Jesus. Fortaleça todos os corações, o meu e de cada um de meus irmãos. Ajuda-nos a vivermos nossos dias que são duros, mas a vivermos nossos dias cheios da promessa do Evangelho. Crendo, vivendo e ansiando. Console nossos corações. Em nome de Jesus, nossa esperança. Amém.